Aleluias, glória a Deus, queridos. Essa alegria que está em nosso meio, dentro de nós, ela vem do Espírito Santo, tá, querido? E eu quero, antes de começar a pregar, apenas recitar para você, ler aqui para você, João capítulo 15, versículo 11, aproveitando o ensejo dessa música, que aqui vai falar da parábola do agricultor, João 15. O nosso Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Os ramos têm um propósito, eles têm que dar frutos. E Jesus, ele diz que a nossa alegria, ela só será completa se nós dermos muitos frutos. Não é dar somente fruto, é dar muitos, no plural, muitos frutos. E aqui esse versículo vai dizer, o versículo 15, o próprio Jesus fala: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tenho dito estas palavras a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está falando sobre ganhar almas para Cristo, para Ele. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, dar fruto nessa parábola é ganhar almas, é ganhar vidas para Cristo. E a alegria completa de um ser humano não é quando ele casa, não é quando ele abre a empresa dele, não é quando ele compra o primeiro carro dele, não é quando o Flamengo ganha. Porque a alegria não foi completa do flamenguista hoje, né? Não ganharam do Palmeiras, não foi? Então, a alegria completa do ser humano é quando ele se torna alguém frutífero no reino de Deus, como ganhando muitas almas para Cristo. Então, você que conhece a Cristo, seja uma carta viva, onde você estiver, pregando o Evangelho, pregando do amor de Deus, sendo uma testemunha e pregando a respeito de Cristo, falando e demonstrando com as suas atitudes. E assim, muitas vidas virão para Cristo através de você, e a sua alegria será completa. Em nome de Jesus, ok? Amém. Então, eu quero nessa hora, querido, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, no capítulo 4, e versículos do 8 ao 37. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 37. Aqui nós vamos ver uma história real do profeta Eliseu e seu discípulo Geazi e um casal. Aqui a Bíblia fala que a mulher, a sunamita, não relata o nome do marido, mas nós vamos ver algo interessante aqui. E antes de ler, eu quero dizer para você o seguinte: muitas pessoas, elas querem romper na sua vida. Muitas pessoas, elas olham para a sua vida e elas veem que muitas coisas não dão certo. Aquilo que elas começam, às vezes, não vai para frente. Isso, como a gente, no linguajar, parece ser uma sina. É uma sina, né? Ou seja, é algo que se repete sempre. Aquela pessoa, ela começa, mas não termina. Ela vai e quando pensa que está indo, para. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser que sua vida dê certo, se você quiser romper na sua vida, você precisa ter um coração ligado em Deus. Ter um coração ligado em Deus é crer em Deus e se preocupar e se importar com as coisas dele, se importar com ele. Eu já disse que crer envolve 3 coisas. Quando é que alguém crê em Deus? Alguém crê em Deus quando ela acredita que Deus existe.
quando ela confia somente em Deus e quando ela obedece aos mandamentos de Deus. Alguém que crê, acredita que Deus existe, confia nele e obedece o que ele manda. Se alguém diz que crê em Deus, mas só acredita que ele existe, e na hora da dificuldade vai atrás de outras coisas e não vai atrás de Deus, esse não crê em Deus. Se alguém diz que crê em Deus, acredita que Deus existe, de vez em quando confia nele, mas é desobediente, só obedece quando lhe convém, não crê em Deus. Quando é que alguém crê em Deus? Quando ele acredita que Deus existe, quando ele confia somente em Deus e quando ele obedece. Então, para que você tenha uma vida abundante, você precisa crer em Deus e você precisa se preocupar com as coisas de Deus, se preocupar com o que Deus pensa, com o que Deus sente, como Deus está. Pastor, Deus é Deus, Deus sempre está bem. Quem te disse? Quem te disse? Você acha que Deus se entristece? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus se entristece, Deus se enfurece, a fúria de Deus. Deus se ira, a ira de Deus. Deus se entristece com os homens, com a maldade. Então, o homem na terra, o homem no sentido humanidade, o homem na terra, que crê em Deus, e está ligado em Deus, ele está preocupado com como Deus está, ele está preocupado com o que Deus está pensando, ele está preocupado com o que Deus quer naquele momento. Ele se preocupa diante de uma atitude que ele realizou, que às vezes bate uma dúvida, ele diz: o que Deus achou disso? Meu Deus, o que o Senhor está pensando de mim? Quando você tem esse estilo de vida, você atrai o olhar de Deus para você. Você atrai o olhar de Deus para você. O favor de Deus, a bênção de Deus, o certo de Deus. O certo em que sentido? Aquilo que você faz, aquilo que você fizer, dará certo. Aquilo que você fizer, dará certo. E aqui é o que a gente vai ver na vida da sunamita. Vamos lá, vamos ler. Capítulo 4, 2 Reis, a partir do versículo 8, o texto diz: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir. Olha a preocupação dela. Olha onde está o coração dessa mulher. Versículo 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Então, antes de continuar, nós vemos, a gente vê, está errado, tá? Nós vemos o que estava no coração daquela mulher. E olhe que ela era uma mulher rica. Mas, já a gente vai ver, ela precisava de algo. Ela não tinha algo. Ela não era plena, ela não era completa. Faltava algo para ela. Por mais que ela vá dizer, daqui a pouco a gente vai ler, que não quer, que não se preocupe com isso, eu não lhe pedi nada. Mas Deus conhece o coração dela. E Deus vai abençoar ela com aquilo que lhe faltava, que era muito maior do que qualquer riqueza que ela tinha. Porém, voltando, eu estou pregando sobre, se você quiser romper na sua vida,
Se você quiser de fato ter uma vida plena, você precisa crer em Deus, se preocupar com Ele, pensar nele, se apegar a Ele. Se você tem esse estilo de vida, você vai atrair Deus para você. E uma vez Deus com você, você vai ser abençoado. Então, o coração dessa mulher estava ligado em Deus. Ela se importou com um homem de Deus. O profeta naquela época representava o próprio Deus. Era como se o próprio Deus estivesse ali, o profeta. E ela se importou. Repetindo, versículo 9. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Vamos continuar. 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Pausa, olha para mim. Você percebe? Eliseu era um homem de Deus. Para você entender, Eliseu era tão homem de Deus, que até quando ele morreu, ele operou milagres. Milagre. A Bíblia conta que estava tendo um funeral. O povo estava indo sepultar um morto. E de repente, quando eles estavam ali no cemitério, prestes a sepultar aquele morto, aquele cadáver, um exército inimigo vinha. E o povo de Israel viu o exército vindo, ficaram com medo, apavorados, saíram correndo, soltaram o morto. O morto não estava em um caixão, lógico. A Bíblia diz que o cadáver do morto caiu dentro da cova da sepultura de Eliseu, que não sei por que estava aberta, mas a Bíblia conta isso. Quando o cadáver daquele homem morto cai dentro da cova de Eliseu e toca nos ossos de Eliseu, o que acontece? Quem sabe? O morto ressuscitou. O morto ressuscitou. Para você entender o quão homem de Deus Eliseu era. Então, voltando aqui, Eliseu manda chamar aquela mulher, e ele quer retribuir, e isso é uma característica de Deus. Isso é uma característica de Deus. Quando nós somos agradecidos a Deus, quando nós nos voltamos para Deus, Deus retribui. Deus sempre retribui. Deus sempre retribui aquele que faz algo para Ele. Você pode dizer isso para o irmão? Deus sempre retribui aquele que faz algo para Ele. É daí que eu tiro o entendimento que Deus não deve nada para ninguém. Toda atitude em favor, em direção de Deus, ela receberá algo de volta. E de Deus, não é de outro, é de Deus. Entenda isso, viva isso na sua vida. Então, Eliseu se preocupou, chamou o seu servo Geazi: olha, a gente tem vindo aqui, essa mulher construiu esse quarto, teve o cuidado de construir esse quarto para a gente. Sempre quem está de viagem passa e fica aqui, ela não cobra nada da gente, nos trata da melhor forma, nos dando do bom e do melhor. Chama ela lá, pergunta para ela se ela está precisando de alguma coisa. A gente quer retribuir ela. É isso que ele está fazendo, e é isso que Deus faz com aquele que se preocupa com Ele, com aquele que anda com Ele, com aquele que está com o seu coração nele. E aí, versículo 13, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este cuidado por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ou seja, ela não aceitou nada. Ela não aceitou nada.
ok? Aí o 14, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Está aí o que ela precisava, mas ela não pediu. Gente, outra coisa aqui, presta atenção. O nosso coração precisa ser um coração puro, porque essa mulher tinha um coração puro. Ela tanto se preocupa com o homem de Deus, constrói um quarto para ele em cima da sua casa, e quando ele oferece ajuda, quando ele oferece uma retribuição, mesmo ela não tendo filhos, ela diz: não, obrigado, eu não quero nada. Muita gente não prospera, muita gente não rompe, muita gente começa, mas não termina, porque o coração é mau, porque o coração é contaminado. É por isso que Provérbios 4, 23 vai nos dizer: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, essa mulher tinha um coração puro, essa mulher era nobre. E aí Geazi, o servo de Eliseu, descobre que ela não tinha filhos. E aí o versículo 15 vai dizer: então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Gente, olha o poder, a fé, a coragem de Eliseu. Isso era natural para ele. Isso mostrava a intimidade dele com Deus. Isso mostrava o quanto ele era santo e cheio de fé. Mesmo sem ela querer, ele disse: olha, daqui a um ano você vai ter um filho. Daqui a um ano você estará com um filho nos braços. E aí ela contesta: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, o que aconteceu? O que aconteceu? A mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Outro entendimento. Tudo por causa de um coração puro, tudo por causa de alguém que se preocupa com Deus. Quando alguém tem um coração puro, quando alguém se preocupa com Deus, com as coisas de Deus, mesmo sem ele pedir, Deus vai abençoar. Quem crê em Deus, quem se preocupa com Deus, não está pedindo toda hora para Deus, mas está recebendo. Igual essa mulher. Ela pediu um filho? Sim ou não? Mas ela recebeu um filho? Sim. As bênçãos na vida daquele que crê e que vive com Deus, elas são naturais. É como em Deuteronômio, capítulo 28, vai nos dizer que as bênçãos do Senhor acompanham aquele que crê. A bênção vai atrás daquele que crê. Então, continuando, aqui teve um porém na história, né? Vamos lá, versículo 17 mais uma vez. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ó o problema, né? De repente, o menino começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Olha o problema aí. Ela não tinha filhos nem tinha sofrimento, porque talvez o sofrimento agora fosse maior. Ela estava bem sem filho, como ela disse.
A alegria de ter um filho chegou, o menino cresceu, desfrutando do filho, do nada o menino morre. Mas aí entra a mesma coisa. Aquele que crê em Deus e se preocupa com Ele, será abençoado. O fim dele é certo, é garantido de bênção. Por mais que no meio do percurso, por mais que durante a jornada, algum mal aconteça, mas o final é de bênção. Por quê? Vamos lá. Versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o seu marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ela não contou que o filho dela tinha morrido, que o filho dele tinha morrido. Ela não contou. 22. Ele perguntou: mas por que hoje não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Ou seja, ele mandou o servo dele ir lá e orar pelo menino, para o menino ressuscitar, né? Porém, olha o que ela faz, a mulher: mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Ela disse: não, eu quero é que você vá. Ela não queria perder nada, não queria ter falsas esperanças. É tão tal que Geazi vai, chega na frente de Eliseu, coloca o cajado no rosto do menino, o menino não ressuscita, só ressuscita quando Eliseu chega. Vamos lá, versículo 31. Aliás, então Eliseu foi com ela. Aí o 31, Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois voltou na cama, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. O final dessa mulher foi um final feliz. O final dessa mulher foi um final feliz. Essa mulher é muito abençoada. E assim será abençoado aquele que crê em Deus e aquele que se preocupa com Deus. Quando ela afirma, falando para o seu marido: eu sei que esse homem é um santo homem de Deus. Eu sei que esse homem é um santo de Deus. Eu sei, crença. Ela estava expressando crença. Crer, ela cria de verdade. E quando ela diz para o marido: vamos construir para ele um quarto lá em cima, ela demonstra preocupação. Ela se importa com aquilo que o homem estava precisando, que na verdade não era o homem, era Deus, porque Eliseu representava Deus. E então, a partir desse momento,
as coisas começam a mudar na vida dela. Ela recebe um presente, mesmo sem pedir. Isso é resultado de um coração que de fato está centrado em Deus. Querido, nessa noite, coloque no seu coração isso. Se você analisa a sua vida e se você diz, talvez essa palavra seja para mim, o pastor está falando da minha vida, porque tudo que eu começo eu não termino. Eu tento fazer isso tantas vezes, nunca consegui. Eu tentei já tantas vezes, não consegui. Eu tento arrumar um emprego bom e nunca consegui. Eu tento juntar dinheiro para comprar isso ou aquilo, mas nunca consigo. Eu tento casar, mas nunca consigo. Tento no sentido de esperar uma oportunidade. Reflita nessa palavra. Essa mulher cria e essa mulher se preocupava com Deus. A palavra de Deus para você nessa noite é esta: peça a Deus para que o seu coração seja iluminado, para que Ele sonde o seu coração, para que você veja claramente, você tem crido de verdade, e como estão os teus afazeres no dia a dia? Eles demonstram preocupação com Deus ou só preocupação com você e com tudo ao seu redor? Nós vemos Marta e Maria em um momento onde Maria está aos pés de Jesus e Marta está de um lado para o outro, e Jesus diz para ela, depois que ela reclama: o Senhor não vê Maria aí sentada aos teus pés e eu fico de um lado para o outro e tal. Marta, Marta, por que te preocupas? Marta estava preocupada demais com tudo ao seu redor. Maria estava preocupada com Cristo. Estava preocupada com Cristo. Muitos de nós andamos de um lado para o outro, preocupados demais, mas não com Deus, mas apenas com o que nós precisamos. E quanto mais nós andamos atrás daquilo que precisamos, sem Deus, nós tanto nos distanciamos de Deus, como nós, por mais que conquistemos, porque alguém distante de Deus pode conquistar, mas a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria não vai estar no coração dessa pessoa que conquista longe de Deus, Mas é certo que se você se coloca nesse lugar que eu estou dizendo, de alguém que não rompeu e de alguém que não sai do lugar, se você fizer o que eu estou lhe dizendo, depositando crença somente em Deus e passando a se preocupar com Ele, com as coisas dEle, eu te garanto que tua vida vai mudar. Eu não vou te dizer que amanhã tua vida vai mudar, não vou dizer que daqui a um mês tua vida vai mudar, não vou marcar data, mas eu tenho certeza, a sua vida vai mudar. O tempo, quem sabe, é Deus, não sou eu. Eu não tenho a intimidade que Eliseu tinha, eu não tenho o poder que Eliseu tinha, para dizer daqui a um ano, o Espírito estava sobre ele. Mas eu te garanto, é certo a mudança da sua vida. Eu te digo, pare de patinar, pare de bater em outras portas, confie somente em Deus, seja obediente e se preocupe com Ele. Esse se preocupar, como assim, pastor? Você se preocupar com Deus e com as coisas de Deus é depois que você se aproximar dEle, porque quando você se aproxima de alguém, você conhece aquela pessoa e você vai saber do que ela precisa. Eliseu só soube que aquela mulher não tinha filhos porque estava perto dela. Foi descoberto que ela não tinha filhos. Então, você vai passar a saber o que Deus precisa e vai passar a saber como Deus se sente e o que você precisa fazer em favor disso quando você se aproximar de Deus. É tempo, meu irmão, minha irmã, não importa a sua idade,
não importa a sua idade, é tempo de se voltar para essa mensagem. E aqui a questão da necessidade dela não era dinheiro, mas talvez a sua possa ser uma vida financeira abundante. E você sabia que é da vontade de Deus que você tenha uma vida financeira abundante? Você sabia disso? Deus quer que você tenha uma vida financeira abundante. Eu sei que o mais ou menos depende da sua capacidade, porque Deus não vai tomar frente e tomar decisões por você. É por isso que eu falo que o enriquecimento ou o crescimento financeiro depende da capacidade de cada um. Mas a bênção, Deus manda. A porta, Deus abre. A oportunidade, Deus dá. Porém, eu te garanto uma coisa: se você continuar em Deus, você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer, querido. Então, em nome de Jesus, que você possa ter um coração como o dessa mulher. Que o seu coração esteja alinhado ao coração de Deus. Quem está alinhado com Deus vai olhar para Deus e vai ver: eu vou fazer isso para Deus, eu preciso fazer isso para Deus. E quando você tem esse estilo de vida, quando todos os dias você vive assim, você atrai o olhar de Deus. Deus vai te abençoar. Porque quem ama é grato. E aquele que é grato nesse momento em relação que é Deus, ele tem muito para dar. É infinita. São infinitas as bênçãos de Deus. Quando você retribui a Deus, Deus retribui a você. Isso é infalível. Isso sempre dá certo. E é isso que Deus espera, que nós nos voltemos para Ele, porque Ele está desejoso de nos abençoar. Olha para o teu irmão e diga: Deus está desejoso de te abençoar. Quem crê, diga aleluias e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Aleluias, aleluias. Eu quero terminar falando a respeito de Marta e de Maria. Nós vemos que Jesus, ele repreende Marta, e que Jesus, ele fala: você está preocupada demais com muitas coisas. Uma coisa só importa, e isso é o centro, isso é o cerne, isso é o ponto-chave. É o que Maria estava fazendo, prostrada aos pés do Senhor. Querido, confia. Aquilo que você faz todos os dias, se batendo para um lado, se batendo para o outro, reflita comigo: você já faz isso a vida toda e nada mudou. Mude hoje, confiando em Deus, de fato, como eu estou falando, e passando a se preocupar com Ele. Se coloque nesse lugar, e não importa o quantos dias vão passar até a sua bênção chegar, não importa se é meses, não saia dessa posição, porque uma hora vem. Quem crê do que eu estou falando? Uma hora vem. Assim é aquele que crê. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Meu Deus e Pai, eu quero nessa hora liberar sobre cada um aqui nessa noite a tua fé, porque a fé é um dom. A fé não é nossa, a fé é um dom de Deus, e o Senhor dá àquele que pede. Então, meu Deus, conceda nessa hora fé àqueles que precisam.